O Espírito Santo de Deus, parte 3. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. A criação do universo, a criação do espaço, estava presente a Trindade divina: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, a Trindade divina estava atuando. E aqui nós podemos observar que Deus falou sobre a criação dos céus. E quando fala da criação dos céus, a ciência consegue explorar uma pequena parte dos céus. Criação de Deus, uma pequena parte. Só que o interessante, essa pequena parte que a ciência consegue explorar, já dá para nós termos uma noção da dimensão do poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Vamos lá, os céus. O universo possui mais estrelas do que todos os grãos de areia presentes nos desertos e praias de todo o planeta Terra. Você pega o planeta Terra, a quantidade de areia que existe, a quantidade de estrelas que existe no céu é maior do que a quantidade de grãos de areias na terra. Você pega ali, digamos, 1 litro de areia, e você vai contar cada grãozinho. Você vai se chatear e vai parar de contar, porque é uma quantidade absurda. Só que todas as areias das praias do planeta Terra, a quantidade de grãozinhos é infinitamente menor do que a quantidade de estrelas no espaço. Aí você já tem uma noção de mais ou menos um pouquinho da grandeza de Deus. Continuando. Nosso sistema solar é formado por 8 planetas e um planeta pequeno. E até dezembro de 2022, os cientistas já tinham encontrado no espaço 212 luas. Para nós, apenas uma lua é visível. Então você vai conversar com uma pessoa: Sol tem lua tem uma. Na nossa concepção, certo? Mas a ciência vai no espaço e começa a estudar o espaço, que já foi encontrado até 2022, ou seja, o ano passado, 212 luas. O nosso planeta tem uma, mas tem planetas que têm 80 luas. Isso que eles já conseguiram encontrar, e tem muita coisa pela frente que a ciência não consegue ainda, não desenvolveu tecnologia para ir até, como se diz, mais além. Continuando. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Da Terra até a estrela mais próxima de nós, há uma distância de 40 trilhões e 208 bilhões de quilômetros. Você olha para o céu, você vê ali milhares de estrelas. A estrela mais próxima de nós, ela tem 40 trilhões e 208 bilhões de quilômetros. Ou seja, é uma distância praticamente infinita, né? Não tem nem como chegar a um local desse. Continuando. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância da Terra. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Por que é que eu estou citando esses exemplos? Porque na criação disso, encontrava-se a Trindade divina. O Espírito Santo de Deus pairava. E por que eu estou citando esses exemplos? E esse daqui é uma pequena vírgula daquilo que a ciência tem
comprovado. Estou querendo mostrar isso aqui para você não querer limitar o Espírito Santo ao seu conhecimento, para você não querer limitar o Espírito Santo à doutrina da sua igreja, seja ela A, B, C ou D. Às vezes, dentro do nosso mundo, da nossa forma de interpretar os ensinamentos, ou até mesmo da forma da doutrina da igreja interpretar os ensinamentos, nós começamos a nos sentir o dono da verdade, detentores da verdade e do conhecimento, e as demais, ou os demais ministérios, como às vezes ministérios que ensinam errados. Nós temos que ter um cuidado muito grande sobre isso. Por quê? Porque a forma como você age, você pode estar ferindo o Espírito Santo. A forma como você procede, por causa do seu conhecimento, aquilo que você tem como verdade absoluta, você pode estar entristecendo o Espírito Santo. Às vezes você vê uma pessoa no meio da rua passando e gritando: "Oh, Jesus está voltando, não sei o quê", faz aqueles gritos todos. Aí tem crente que fala: "É um doido". Aí pega até um versículo bíblico, uma passagem bíblica, e fala: "Não seja como os hipócritas que ficam gritando em praça pública". Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pega um contexto de uma época, faz o anacronismo, leva de uma época para os dias atuais, traz daquela época para cá, e ali já fala que aquilo que a pessoa está fazendo é errado. Ou até mesmo na igreja a pessoa está orando, buscando a Deus, aí tem aquela pessoa que pega um versículo bíblico e fala: "Quando tu quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto". Aí já começa a criticar as demais pessoas. E às vezes aquele grito daquela pessoa na rua, ou até aquela oração que a pessoa está fazendo, ali a pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus, e a pessoa, dentro do seu conhecimento limitado, ela já começa a ferir o Espírito Santo. Eu citei essa pequena parte para poder dar sequência citando: respeite o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é sensível. Uma palavra torta, um procedimento errado, ele se afasta de você. Ele é luz. Ele não pode estar colado em trevas. Respeite o Espírito Santo. Respeitar o Espírito Santo é reconhecer sua presença divina e sagrada em nossas vidas. Significa honrar sua sabedoria, viver de acordo com seus ensinamentos e direcionamentos. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao lado de Deus Pai e Jesus Cristo, e nos oferece amor, paz e graça. O respeito envolve ouvir sua voz interior, seguir sua vontade e ser transformado por Ele. Ele nos ajuda a abandonar as obras da carne e desenvolver o fruto do Espírito. Ao respeitá-lo, somos capacitados a cumprir nosso propósito e ter comunhão com Deus. Nós não vamos conseguir vencer a nossa inclinação pecaminosa, os nossos desejos carnais, nós não iremos conseguir vencer sem o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo esteja conosco, nós não podemos entristecê-lo. Nós temos que respeitá-lo. Então, como é que funciona? Procura se concentrar na sua vida espiritual. Procura se concentrar naquilo que Deus quer de você. E o resto, deixa que Deus julga. E o resto, deixa que Deus está de olho. Quando nós começamos a classificar pessoas, ministérios, como certo ou errado, nós podemos estar cometendo um grande erro. Pastor, mas a Bíblia não fala que nós temos que ter esse discernimento? Sim. Mas qual é o seu nível de conhecimento para você classificar que algo é certo ou errado? Qual é o seu nível de espiritualidade para você classificar se algo é certo ou errado? O que mais nós encontramos são pessoas que fazem um curso de teologia, e eu não sou contra a teologia, eu sou teólogo, mas fazem um curso de teologia e vira a cabeça.
Pronto, agora sim eu encontrei o evangelho verdadeiro, esse daqui é o evangelho verdadeiro, os demais é tudo mentira, é tudo hipocrisia, é tudo enganação. Aí eu já começo a atacar, eu já me sinto um salvador do evangelho. Qual é a minha espiritualidade? Um curso, um diploma? Qual é a minha bagagem de espiritualidade? Qual é a minha intimidade com Deus? Para saber se aquela minha forma de se expressar referente aos servos alheios. Nós temos que ter cuidado em não julgar os servos alheios. Qual é a minha espiritualidade, a minha autoridade espiritual para fazer esse tipo de julgamento? É tirando 10 minutos de oração uma vez por dia? Ou 3 vezes na semana, que eu estou autorizado espiritualmente para dar sentença, para falar o que é certo, o que é errado, falar bem ou mal? Então a pessoa, quando resolve se expressar para dizer que algo é certo ou errado, que envolva mundo espiritual, essa pessoa precisa estar gabaritada e autorizada por Deus, não é por um curso, ou até mesmo por uma norma de um ministério. Por isso a pessoa tem que ter esse discernimento. Dando sequência, fica mais fácil de entender o que eu estou falando. Ao estudarmos 1 Coríntios capítulo 12, aprendemos que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então a Bíblia já fala que há diversidade de ministério. Há diversidade de ministérios levantados e há diversidade de ministérios individuais. Cada pessoa que tem aqui, nesta reunião, você tem um ministério individual dado por Deus. Você faz parte de um ministério, Igreja Internacional da Graça de Deus, mas além de fazer parte desse ministério, que é um ministério levantado por Deus na direção do Espírito Santo, você tem o seu ministério pessoal. E esse ministério pessoal vem acompanhado de dons, habilidades. Você tem. Por mais que você ache que não, mas você tem. Foi dada por Deus. Então, há uma diversidade de ministérios muito grande. O Senhor e o Espírito é o mesmo. Olha aí a grandeza. É o mesmo Espírito que atua sobre todos. Dando sequência. A Bíblia diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Deus dá a cada um diferentes dons espirituais para que possamos usá-los para o bem da igreja. Já fala diferentes dons, não sejais ignorantes. A pessoa acha que não, isso daqui é o que é necessário, passou disso daqui, não é necessário. Não, isso daí é coisa do homem. Ah, isso daí é heresia, isso daí é ensinamento errado. E às vezes trata-se de um dom que o Espírito Santo está agindo para alcançar almas. Para entender, deixa eu citar um exemplo. Por que é que existem centenas de louvores diferentes? Porque Deus tem formas diferentes de alcançar pessoas diferentes. Ele tem métodos diferentes. O dono da música, a criação da música, não é o diabo. O dono da música, a criação da música é divina. O diabo é quem distorce. Cria letras, ritmos satânicos, contaminados. Mas a música em si, os instrumentos em si, é algo que pertence a Deus, é sabedoria divina. A pessoa pode usar um violão desse para glorificar a Deus, ou usar o mesmo violão para glorificar o diabo. Agora eu não posso falar que o violão é do diabo, porque as pessoas do mundo usam violão. Quantas vezes, irmãos, a bateria, né, os instrumentos musicais, bateria, era considerada do diabo. As igrejas não poderiam ter bateria, não poderiam ter teclado, por quê? Porque era do diabo. Aí com o passar do tempo os irmãos foram abrindo um pouco mais a mentalidade, foram compreendendo que existem formas diferentes de Deus agir.
Existem dons diferentes. Tem pessoas que nunca, irmãos, nunca fez uma aula e sabe tocar todos os instrumentos. Como é que pode? Aquilo é um dom que a pessoa tem. Tem pessoas que têm um dom de pregar, tem pessoas que têm um dom de curar, tem pessoas que têm um dom de maravilhas. A lista de dons são gigantescas. E às vezes a pessoa acha, porque a Bíblia fala alguns dons específicos ali, a pessoa acha que se resume só naquilo, como se o Espírito Santo não deixasse aquele dali como um exemplo, para nós entendermos mais ou menos como é e que pode ir mais além. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter esse zelo. Não simplesmente pegar a Bíblia Sagrada dentro da nossa concepção, do nosso mundo, da nossa forma de entendimento, que às vezes não conhecemos as regras gramaticais, não conhecemos as pontuações, não conhecemos as questões verbais, e ali simplesmente criamos um texto, uma doutrina e uma regra da nossa mente, e é isso daqui a verdade, e o que passar disso é heresia, é ensinamento errado. Nós temos que ter cuidado com isso. Por isso que eu sempre costumo falar, Deus me chamou para pregar. Eu procuro buscar o conhecimento de Deus. Eu procuro me concentrar no que Deus colocou nas minhas mãos. E as demais coisas, Deus é o juiz, não sou eu. Eu não tenho tempo para ficar julgando o servo alheio. Vamos ganhar almas. Os perdidos estão aí, nas ruas. Vamos ganhar almas. Vamos levar as pessoas para Jesus. Não vamos ficar perdendo tempo com bobagem. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela começa a perder muito tempo com bobagem. E quando ela começa a perder tempo com bobagem, ela vai, sem notar, se afastando de Deus. E aí chega um momento que ela torna-se uma inimiga, um inimigo da igreja. Hoje nós encontramos mais pessoas, infelizmente, uma grande parte das pessoas nas redes sociais, mais falando mal das igrejas do que bem. Aí você vai para a raiz daquela pessoa, é um crente. Continuando. Há diferentes dons, como a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, o dom de cura, a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir os espíritos, a variedades de línguas, a interpretação das línguas. Deus reparte esses dons de acordo com o que é útil para o corpo de Cristo, que é a igreja. Se nosso Deus permitir, eu quero trabalhar a respeito desses dons futuramente, nessa série de mensagens, explicar cada dom do Espírito Santo, explicar cada um deles, para que possamos ter um conhecimento maior. Dando sequência. O corpo de Cristo é formado por muitos membros diferentes, mas todos temos bebido do mesmo Espírito. Cada membro tem um papel importante para desempenhar, por isso é importante. Vejamos pessoas que faltaram com respeito com o Espírito Santo, falaram contra o Espírito Santo, ou seja, faltaram com respeito com o Espírito Santo. Mateus capítulo 9, versículo 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Os fariseus eram um grupo religioso judeu que seguia rigorosamente a lei e era conhecido por suas interpretações estritas das Escrituras. Eles frequentemente se opunham a Jesus durante seu ministério, questionando sua autoridade e seus ensinamentos. Cristo libertava as pessoas, expulsava os demônios. Os fariseus falavam: o que ele faz pelos demônios. Ele expulsa demônios pelos demônios. O que era que os fariseus estavam fazendo? Faltando com respeito com a trindade divina. Jesus não expulsava demônio pelos demônios, mas os religiosos daquela época convenciam as pessoas que aquilo que Jesus estava fazendo, ele estava sendo usado pelo diabo. Cuidado com esses ministérios que só levam tempo em atacar ministérios. Eu acho que essas pessoas têm medo de perder povo, não sei, e aí tenta ali de uma certa forma, não, cuidado porque é heresia, que não sei o quê. Cuidado com isso, pessoal.
A maioria desses ministérios que atacam os ministérios, se manifestar um demônio dentro da igreja deles, eles não expulsam. Então tem que ter esse cuidado para você não cair nessa. Já imaginou você falar que o ministério é do diabo, esse ministério sendo de Deus? Já imaginou você atribuir uma doutrina de uma igreja que foi levantada pelo Espírito Santo, você atribui a Satanás? Já imaginou a gravidade disso no mundo espiritual? Então você tem esse nível de espiritualidade ao ponto de você ter essa autoridade para fazer esse julgamento? Se não, fique quietinho. Se concentra em ganhar almas para Jesus. Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou ninguém ficar tentando salvar o evangelho. O evangelho não precisa ser salvo. Ele já é salvo. Jesus precisa que a pessoa pregue o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. Continuando. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aqui Saulo, ele pediu autorização para perseguir os cristãos, todos que faziam parte da seita. Qual era a seita? O cristianismo. Você é cristão? Sou. Então, para muitos ministérios, seitas, para muitas doutrinas de outras localidades que cultuam outros deuses, você faz parte de uma seita. O que é uma seita? Uma seita que é algo errado, não é um certo. É chamado seita porque faz o que é errado. Então Saulo, na concepção dele, ele estava indo para prender os cristãos, porque os cristãos faziam parte de uma seita, que é o cristianismo. Na concepção de Saulo, ele estava certo. Só que nessa trajetória, nesse caminho, foi aonde ele teve o encontro com Jesus. E passou a ser o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do evangelho. Foi liberto, foi alcançado por Cristo, foi alcançado por Deus, foi alcançado pelo Espírito Santo. E uma obra foi feita na vida de Saulo, aquele perseguidor dos cristãos. Mas a princípio, aquela forma de atuação dos cristãos eram chamados como seitas. Hoje tem muita gente classificando muitos ministérios de Deus como se fosse seita. Tem que ter cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a obra não vai parar. Nunca a obra de Cristo parou por causa de calúnia, perseguição e mentira. A obra de Cristo aqui na terra só vai parar quando concretizar o que tem que ser concretizado: o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, julgamento final. Aí sim, mas até lá não vai parar. Então, se existe um Espírito Santo de Deus que está acima de tudo, que não está preso a uma doutrina específica de uma igreja, que não está preso na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D. Ele atua na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D, mas ele não está preso nessas igrejas. Esse Espírito Santo, ele está à disposição de qualquer pessoa que buscá-lo para ser usado. E ele quer te usar. Continuando. Faltamos com respeito ao Espírito Santo quando assistimos conteúdos pecaminosos na internet, quando falamos palavrões, mentimos, julgamos precipitadamente o nosso próximo, entre outros comportamentos inadequados. O Espírito Santo deseja nos transformar à imagem de Cristo, nos auxiliando a viver uma forma santa e justa.
O que é uma seita? Ensinamento errado. Essa frase final minha, dependendo do ministério, já vai me classificar como um pastor herege, ou seja, que ensina errado. Essa frase final que eu falei aqui. Por quê? Porque vai pegar um texto bíblico, vai pegar essa frase final, não vai parar para analisar a explicação da frase final, que eu vou explicar daqui a pouco, porque eu escrevi desse jeito, e aí já classifica. É um pastor herege. É uma seita. Por quê? Vamos ver o finalzinho da frase. O Espírito Santo deseja nos transformar à imagem de Cristo, nos auxiliando a viver uma vida santa e justa. Mas a Bíblia não fala que Deus já nos fez a imagem e semelhança? Se Deus já nos fez uma imagem e semelhança, como é que aqui o pastor está falando que Deus deseja transformar na imagem? Aí já classifica, ensinamento errado. Não, não é. Deus fez o homem à imagem e semelhança. O projeto de Deus é que todo homem seja salvo. Todo homem vai ser salvo? Não. Por quê? Porque houve a contaminação do pecado. Quando nós nos contaminamos com o pecado, é como se nós nos tornássemos a imagem e semelhança do pecado, do erro, do engano. Um filho de Deus não vai para o inferno, um filho de Deus vai para o céu. Então é impossível uma pessoa que é a imagem de Deus, se é a imagem de Deus, está em sintonia com Deus, ir para o inferno, não tem como. Então a pessoa no que se contamina com o pecado, ela deixou de ser a imagem de Deus. Mas quando ela escuta o Espírito Santo, ela se torna novamente a imagem de Deus. É mais ou menos o seguinte: eu estou limpo. Se eu entrar dentro de um poço com lama, eu vou sair de lá sujo. Eu não sou mais limpo, eu estou sujo. Eu não sou limpo, eu sou sujo, eu estou sujo. Mas eu posso me limpar. Eu posso ser limpo com água. Aí sim passar a ser limpo novamente. Então essa frase aqui, que dependendo do ministério vai classificar como ensinamento errado, porque vão pegar esse trechozinho que eu li, vão pegar um trecho da Bíblia, vão fazer uma unificação e vão falar, está vendo, ó, heresia, ensinamento errado. Não vai pegar essa frase final explicando como é que funciona. Deus nos fez a imagem e semelhança, mas o pecado que a pessoa se entrega faz com que a pessoa deixe de ser a imagem de Deus. Mas se ela se arrepender, se entregar a Cristo, e ela só consegue se arrepender por obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Veremos isso em outras pregações. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Aí sim nós seremos transformados ao plano original de Deus, que é a imagem e semelhança. Continuando. Próximo domingo falaremos sobre a Trindade divina, que existe desde sempre. Tem diferentes formas de agir para alcançar pessoas. A Trindade divina, que existe desde sempre, tem diferentes formas de agir para alcançar pessoas. Vamos ver formas diferentes, como o Espírito Santo de Deus age. Por que estou falando dessa forma? Para todo mundo aprender a respeitar o Espírito Santo. Como é que você vai ser cheio de alguém que você não respeita? Como é que você vai ser cheio de uma presença divina que você fala mal dela? E quando você conhece um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, um pouquinho, porque a mente humana é impossível conhecer a Trindade divina enquanto nós não chegarmos lá. É mais ou menos como um espaço. O cientista conhece algumas coisas, mas na plenitude não tem como, só quando chegar no dia do juízo final. Após você adquirir esse conhecimento e você começar a respeitar mais o Espírito Santo no seu dia a dia, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, o Espírito Santo começará a se aproximar mais de você. Aí você começará a ser uma pessoa mais investida, uma pessoa mais santa, uma pessoa mais capacitada, uma pessoa com mais sabedoria, com mais discernimento. Muitos problemas você começa a evitar porque o Espírito Santo de Deus te dá sabedoria para lidar.
Problemas que você encontra, se no meio deles o Espírito Santo te dá sabedoria para sair, e assim sucessivamente. Então, próximo domingo, daremos continuidade. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe, onde o Senhor falou a respeito de respeitar o Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre cada um de nós, nos dando sabedoria, discernimento, visão. Coloca temor em nossos corações. No próximo domingo falaremos, meu Pai, se o nosso Deus permitir, a respeito das diversas formas, diferentes formas que o Senhor Deus agiu e age. Abençoa o teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.